Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, nós estamos aí numa série de mensagens nessa epístola, e hoje nós meditaremos do versículo 15 ao versículo de número 23. Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, do versículo 15 ao versículo de número 23. A palavra do Senhor assim nos diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Que Deus os abençoe. Que você nessa oração, meu querido, possa orar, rogando ao Senhor para que Ele possa falar ao teu coração. O Senhor tem falado muito conosco nessa epístola. Nós estamos sendo convidados constantemente a pensar no Evangelho, a pensar em Cristo, no que Cristo fez, e as bênçãos que nós temos recebidos em Cristo. O que o seu coração precisa nessa noite? Não é de coisas, nem tampouco de pessoas. O nosso coração precisa de Jesus. O nosso coração precisa ser por completo de Jesus. E que você possa orar nesse sentido. Pai, nós lemos a Tua palavra, viva e eficaz, poderosa, palavra do Senhor. E a nossa súplica é que o Teu Santo Espírito possa ministrar em nós com poder e graça. Fale ao nosso coração, nos conceda a iluminação, ó Deus, e que em todas as coisas o Senhor seja louvado, e que toda a glória seja dada a Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Meus amados, nós temos aprendido o quanto Deus tem nos abençoado. O capítulo 1, na verdade, é uma mensagem maravilhosa, falando acerca das bênçãos do Deus Trino dispensadas sobre nós. O quanto esse Deus tem nos abençoado. E conforme nós vemos no versículo de número 3, esse Deus bendito, abençoador, Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual. E essas bênçãos nós recebemos em Cristo. Na verdade, tudo que nós lemos nessa epístola, todas as bênçãos que aqui são descritas, são bênçãos que nós alcançamos graciosamente em Cristo, por causa de Cristo. Se não fosse Cristo, o Senhor, nosso Pai Celestial, não nos abençoaria. Deus tem sido um Deus abençoador. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre oração. Orar sem cessar. O versículo de número 14 nos diz assim: o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nós temos aprendido que em Cristo, nós temos recebido uma herança.
E se formos olhar, conforme diz lá no capítulo 1, da primeira epístola de Pedro, são heranças incorruptíveis, imacessíveis, que estão preparadas para nós no céu. Mas também esse texto nos fala que nós, igreja, somos herança, entregues ao Senhor. Esse texto também nos fala que nós somos uma herança que é dada a Cristo. Certo disso, o apóstolo Paulo nos diz assim no versículo de número 15. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Temos aprendido que o apóstolo Paulo escreveu essa epístola por ocasião do seu aprisionamento. E os irmãos estavam entristecidos porque souberam que o apóstolo Paulo estava aprisionado. E nós bem sabemos que a razão desse aprisionamento do apóstolo Paulo era por causa da sua fiel pregação do evangelho do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós encontramos tão boas novas sendo anunciadas, tantas bênçãos sendo declaradas logo no início dessa epístola, falando a respeito do quanto Deus é bendito, o que Deus Pai fez. Deus nos escolheu na eternidade, Ele nos predestinou, nos adotou para sermos filhos. Nós vimos o que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Nós aprendemos o que o Espírito Santo fez nessa obra da redenção. Nós estamos selados pelo Espírito. Essa é a garantia, porque o Espírito que habita em nós é o penhor. Essa é a garantia de que todas essas bênçãos já se cumpriram na nossa vida, estão se cumprindo e se cumprirão na eternidade. Porque somos do Senhor, pertencemos a Cristo. E agora o apóstolo Paulo, tendo ouvido relatos acerca de como os irmãos lá em Éfeso estavam vivendo, o primeiro movimento que nós vemos no versículo de número 15 é um movimento de oração, mas não oração de súplica. Ele não está pedindo, ele está agradecendo o Senhor. As notícias que chegam lá na prisão onde Paulo estava, lá em Roma, são notícias maravilhosas. Porque esses irmãos realmente estavam vivendo segundo a fé que eles tinham no Senhor Jesus Cristo. Eles estavam vivendo como igreja, como filhos do Senhor. O Espírito Santo habitava nesses crentes e eles estavam respondendo coerentemente à fé. Isso motiva o apóstolo Paulo, mesmo estando numa prisão, que ele fizesse essa oração de gratidão a Deus. Por tudo aquilo que ele estava recordando, por tudo aquilo que ele estava e chegou aos seus ouvidos. E ele diz o seguinte: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus. E às vezes a gente pode ler e passar um tanto aqui batido nesse versículo, mas há um sentido importante quando o apóstolo Paulo fala aqui, fé no Senhor. Porque não é simplesmente entender que nós somos filhos de Deus e que Jesus Cristo é o Senhor. Quando nós falamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, isso implica que nós somos os seus servos, somos os seus escravos. Estamos unidos a Ele como Ele está unidos a nós, e essa união é uma união amorosa. E é por isso que esses irmãos estavam respondendo coerentemente à fé que eles tinham. Estavam vivendo como servos do Senhor Jesus. E diz o seguinte: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Porque aqui há uma outra face da moeda aqui. Ao mesmo tempo que esses irmãos entendiam que eles eram servos do Senhor Jesus, que eles tinham recebido tantas bênçãos espirituais em Cristo, havia uma resposta não somente a Deus, mas havia uma resposta
ao próximo. Uma resposta de amor. Uma resposta de fraternidade. Porque isso está todo o cumprimento da lei. Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. E esses irmãos estavam respondendo isso de uma forma correta, de uma forma maravilhosa. E isso conduz o apóstolo Paulo a agradecer o Senhor, expressar o quanto ele é grato no Senhor. Observe que esses irmãos haviam recebido muitas bênçãos. O apóstolo Paulo estava consciente. Esses irmãos estavam conscientes dessas bênçãos, tanto que eles estavam respondendo a essa fé. Mas eu quero convidá-lo para que a gente possa olhar algumas características dessa oração do apóstolo Paulo. A primeira coisa que nós precisamos aprender aqui, em termos de oração, é que a nossa oração ela precisa ser uma oração incessante. Orar sem cessar. Nós temos instrução do apóstolo Paulo falando sobre isso. Que nós devemos, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Isso não significa que a gente fica orando o dia inteiro, mas que a prática da nossa oração, ela é diária. Nós oramos, nós falamos com Deus várias vezes no dia. E quando nós oramos, nós expressamos o vínculo que nós temos com esse Pai Celeste. Com esse Senhor, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o apóstolo Paulo não somente orava, e ele tinha vida de oração. Se nós olharmos, por exemplo, na sua epístola aos Colossenses, no capítulo 1, versículo de número 9, Paulo também estava recordando dos irmãos, e ele estava orando, agradecendo o Senhor. Ele instrui em muitas das suas epístolas, como os Romanos, capítulo 1, versículo 9, falando sobre oração. Ele era um homem de oração. Mas lembremos que o nosso Senhor Jesus também era um homem, era o Senhor, e mesmo assim, ele orava ao Pai. Mateus capítulo 26, versículo 36 a 44, diz que Jesus estava orando lá no jardim do Getsemane, orando ao Pai. Nós temos, por exemplo, Mateus capítulo 14, versículo 23, que após o Senhor ter despedido as multidões, um dia intenso de trabalho, atendeu muitas ovelhas, realizou muitas curas, o Senhor subiu ao monte. E o texto diz que ele subiu com a finalidade de orar sozinho. Quando nós falamos de orar sozinho, é aquele momento, meu querido, em que você rasga a alma. Você rasga o coração, abre o coração e fala tudo para Deus. Tudo. Nós sabemos os benefícios do que é ter uma vida de oração. Mas, meus irmãos, o quanto é difícil orarmos, nos dedicar à oração. Nós vivemos em meio a tantas agitações da vida. As preocupações, a ansiedade tomam conta da nossa mente, do nosso coração. Em vez de nós buscarmos um refúgio no Senhor e despejarmos todo o nosso coração aos pés da cruz, ficamos aflitos, buscando a quem nós poderíamos compartilhar a dor do coração, quando nós deveríamos procurar um lugar sozinho, para falar com o nosso Pai Celestial. Olha que nós estamos lidando aqui, irmãos, com coisas muito práticas da vida cristã. Porque lembre-se que nós já aprendemos aqui, desde o versículo de número 3, é maravilhoso saber que Deus nos elegeu, que o Senhor nos escolheu, nos predestinou, que Ele nos adotou. É maravilhoso saber que em Cristo nós temos remissão, perdão dos nossos pecados. Tudo isso nós aprendemos do versículo 13 ao versículo de número 14. Quão maravilhoso é saber que há um selo sobre nós, que é o Espírito Santo que habita em nós. Ele é o penhor de todas as coisas, de que essas bênçãos se cumprem na nossa vida. Mas, irmãos, não adianta aprendermos essas coisas se eu e você, se nós não desfrutamos dessas coisas. E uma das coisas que nós podemos e devemos
desfrutar é saber que nós temos um vínculo com Deus Pai, por meio de Cristo, o nosso Senhor. E nós podemos orar. O apóstolo Paulo, ele expressa gratidão a Deus aqui. Ele se recorda desses irmãos, e ele fala que ele não cesso, versículo 16, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Além de ser uma oração sem cessar, uma oração incessante, o texto nos fala sobre uma oração de gratidão. Paulo não cessava de agradecer a Deus pela vida daqueles irmãos. O apóstolo Paulo tinha convicção, primeiramente, das bênçãos que Cristo tinha dispensado sobre esses servos, sobre os seus filhos. Ele estava convicto de que esses irmãos estavam respondendo. E ele não tem outra coisa a fazer que não seja agradecer a Deus. E aqui eu já faço uma pergunta aos irmãos. Você tem orado sem cessar? Não estou falando que você deve orar o dia inteiro, mas você tem tido prática de oração? Ou você, como um cristão, passa o dia inteiro sem falar com Deus? Irmãos, nós deveríamos desfrutar mais de ter alguém tão poderoso, que está ao nosso lado, que habita em nós, um Pai que nos ouve. Nós temos o Espírito do Senhor que habita em nós, e nós deveríamos dialogar com eles em oração. Orar estabelece vínculo, um vínculo de paternidade. Já pensou nisso? Você já viu como os nossos filhos nos pedem coisas? Essa é a experiência que todos os pais têm. Os filhos pedem. E é isso que o Senhor Jesus nos ensina lá em Mateus capítulo número 6. Ele ensina os filhos a orar. É a oração dominical. Pai nosso que está no céu. Oração feita pelos filhos. Onde os filhos pedem e lhes há os filhos. Nós deveríamos confiar mais no Senhor. Depender mais dEle. Porque em Cristo nós somos filhos. E como filhos nós podemos pedir ao nosso Pai. Devemos orar sem cessar. Devemos expressar a nossa gratidão a Deus. Você está consciente de todas as bênçãos espirituais que o Senhor dispensou sobre você? Sobre a sua vida? Nós já falamos sobre isso no domingo passado, no domingo retrasado. Quantas bênçãos! E a minha pergunta é, você tem agradecido ao Senhor por essas bênçãos? Talvez não. Sabe por quê? Porque nós só queremos agradecer a Deus pelas coisas materiais que Ele nos dá. Se Deus nos dá um carro melhor, uma casa melhor, um emprego melhor. Irmãos, mas olha quantas bênçãos de ordem espiritual que o Senhor derramou sobre nós. Só em saber dessas coisas deveria motivar o nosso coração a orar sem cessar e expressar gratidão todos os dias da nossa vida. Que quando eu olho para o versículo 3 ao versículo de número 14, e penso sobre eleição, Deus me escolher na eternidade, e quando eu olho para mim, quem eu sou, as minhas prerrogativas, quem é o Josimar? Pecador. Eu estava morto. Se não fosse o Senhor estender a sua destra de misericórdia, eu estava perdido. E eu chego à conclusão, o que mais eu poderia querer desse Deus maravilhoso? E essas coisas precisam encher o nosso coração e nos conduzir a orar sem cessar e agradecer o Senhor. Talvez você não tenha o melhor carro, a casa dos teus sonhos, as bênçãos materiais que você tanto almeja, mas você tem aquilo que nenhum tesouro do mundo pode comprar. Você tem salvação, você tem vida eterna garantida em Cristo Jesus. E isso deve motivar o nosso coração a agradecer a Deus, sermos gratos ao Senhor.
E o apóstolo Paulo nos ensina mais aqui. O apóstolo Paulo, ele não está convicto das coisas que ele havia ministrado aqui, do versículo 13 ao 14, ele está. Mas ele está convicto de que essas bênçãos foram dispensadas sobre outros irmãos. E isso motiva o coração do apóstolo Paulo a agradecer o Senhor. Agora, somos gratos a Deus pelo que o Senhor tem feito na vida dos outros? Essa é uma outra questão que devemos pensar. Lembre-se que esses irmãos aqui, versículo 15, diz que havia fé neles, né, no Senhor, e havia também amor para com todos os santos, ou seja, para com todos os irmãos. Se o Lucas é meu irmão, se o irmão José é meu irmão, se a Rosa é minha irmã, se vocês são meus irmãos em Cristo, eu preciso me alegrar com as suas vitórias. Eu preciso agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele dispensa sobre a sua vida. Eu preciso agradecer a Deus porque você é um salvo em Cristo Jesus. Irmãos, mas os valores estão sendo tão invertidos que quando os irmãos são bem-sucedidos, alguns se entristecem. E quando outros quebram a cara, alguns se alegram. Aí a gente precisa perguntar ao nosso próprio coração: será realmente estamos vivendo como servos no Senhor, do Senhor, como filhos de Deus? Esse texto nos convida, meu querido, a mantermos viva na nossa mente, no nosso coração, a consciência de quantas bênçãos o Senhor tem dispensado sobre nós. Independente da circunstância, seja grato, agradeça a Deus. No versículo de número 17, o apóstolo Paulo diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Aqui o apóstolo Paulo, ele não está mais agradecendo, ele está pedindo ao Senhor. E o que o apóstolo Paulo está, a princípio, pedindo ao Senhor? Para que o Deus Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Pai, o Pai da glória, ou seja, esse Deus glorioso, pudesse conceder a esses irmãos um espírito de sabedoria. Na nossa tradução, o espírito aqui está em letra minúscula. Mas eu entendo aqui como o espírito que habita em nós. Lá em Isaías capítulo 11, versículo 2, o Espírito Santo é dito sobre ele que ele é o espírito do conhecimento, da sabedoria. É o espírito que viria e habitaria no Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo está orando aqui, em favor dos crentes. Para que esse espírito que já habitava nos crentes, pudesse conceder a eles sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha só o que o apóstolo Paulo está pedindo. Poderíamos nós conhecer a mente do Senhor? Nunca. Mas poderíamos conhecer aquilo que é necessário do Senhor? Sim. Porque nós temos aprendido isso nos estudos aqui da semana, que é possível conhecer de Deus porque Deus se revelou. E toda a revelação está aqui na Escritura. E o apóstolo Paulo está orando, olha, para que esse Deus glorioso pudesse conceder espírito de sabedoria e de revelação. Mas quem, além do Espírito Santo, poderia nos revelar? Abrir os nossos olhos, descortinar para que possamos compreender mais acerca de Deus. Em certo sentido, o que o apóstolo Paulo está orando é o seguinte: olha, eu oro para que Deus, por meio do teu Santo Espírito, te conceda sabedoria e pleno conhecimento. Olha só, versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração. Somente o Espírito Santo pode iluminar os olhos do coração do homem. Somente. E quando nós falamos aqui, irmãos, de coração,
Coração, na literatura hebraica, não é somente sentimento. É a sede de todas as coisas. Do saber, do conhecer. Todas as ações do homem procedem do seu coração. E é isso que o apóstolo Paulo está orando aqui. Pedindo ao Senhor que concedesse àqueles irmãos pleno conhecimento dele. Dele de quem? De Cristo. Porque quanto mais nós vamos conhecendo acerca de Deus, a respeito de Cristo, mais nós vamos responder a Ele de uma forma coerente. Essa deveria ser a ordem natural das coisas. Se olharmos lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 9 em diante, o apóstolo Paulo vai estar pedindo a mesma coisa para os crentes lá em Colosso. E olha que os irmãos lá, a igreja estava invadida por outros tipos de conhecimento, outros tipos de gnose. O apóstolo Paulo vai orar para que Deus pudesse conceder a eles um conhecimento mais elevado, um conhecimento acerca de Cristo, um conhecimento acerca do Evangelho do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo está pedindo coisas maravilhosas aqui para esses irmãos, para que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os vossos olhos, ou os olhos do vosso coração. Para quê? Para que precisa ser iluminado os olhos do nosso coração? Para que a gente possa enxergar com clareza o que Deus já fez, o que Deus está fazendo. Enxergar as promessas de Deus em Cristo para nós. É isso que esses irmãos precisavam. O apóstolo Paulo diz, olha, iluminados os olhos do vosso coração, para saber, ou seja, a finalidade, para que vocês possam saber qual é a esperança do seu chamamento. Irmãos, após termos meditado aqui do versículo 13 a 14, nas mensagens anteriores, nós bem sabemos que chamamento é esse. É o chamado primário, é o chamado no qual Deus nos chamou para sermos filhos. Nós vamos aprender isso no próximo domingo, quando Paulo vai dizer no capítulo 2 que estávamos mortos por causa dos nossos delitos, dos nossos pecados. Impossível de darmos uma resposta coerente a Deus, mas por meio de um chamado eficaz, por meio da ação do Espírito Santo, agindo por meio do Evangelho de Cristo, fomos chamados. E nisso está a nossa riqueza. Olha o que ele nos diz aqui, versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para que vocês tenham pleno conhecimento, sabedoria sobre qual é a esperança do seu chamamento. Lembra-se que na primeira mensagem nós aprendemos aqui que a nossa esperança está em Cristo, é Cristo. Nós precisamos ter os nossos olhos iluminados, para que a nossa esperança esteja em Cristo. Se a nossa esperança se milita somente nas coisas do presente, do aqui e agora, somos mais miseráveis de todos os homens. A esperança dos filhos de Deus está em Cristo e nós olhamos para a eternidade. Para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Quais são essas heranças? Que herança nós temos em Cristo? Olha, se olharmos aqui rapidamente, do versículo 3 em diante, fomos escolhidos, versículo 4, fomos predestinados, versículo 5, versículo de número 7, nós temos remissão dos pecados, e tudo isso aqui nos diz que isso revela a riqueza da graça do Senhor. Fomos feitos herança, predestinados, tudo para que possamos viver para o louvor da glória do nosso Deus. Irmãos, todas essas coisas revelam a nós riquezas que o Senhor dispensou sobre nós em Cristo. É por isso que nós podemos orar sem cessar e expressar a Deus a nossa gratidão. Constantemente a nossa gratidão a Ele. Versículo 19 diz,
E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Que poder é este? O apóstolo Paulo vai dizer aqui no versículo número 20 que esse poder foi manifesto, demonstrado de uma maneira muito clara em Cristo. Versículo 20 diz: o qual exerceu ele em Cristo, ou seja, Deus Pai exerceu em Cristo. De que maneira? Ressuscitando dentre os mortos. Hoje nós falamos muito pouco sobre a doutrina da ressurreição, né? Mas a doutrina da ressurreição é algo central também no ensino apostólico. O apóstolo Paulo vai fazer várias defesas a respeito da doutrina da ressurreição. A ponto de ele dizer o seguinte: olha, se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, é vã a nossa fé. Ou seja, tudo aquilo que o apóstolo Paulo tinha pregado, se não há ressurreição dos mortos, é em vão. Nós vamos comer hoje, nós vamos beber amanhã, nós morreremos e não há esperança para nós. Tudo vai se acabar. Mas Deus manifestou o seu poder no Filho. O versículo diz: ressuscitando dentre os mortos. Isso é evangelho, irmãos. Falar do Cristo ressurreto. E nos fala mais a respeito de Cristo. Versículo 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Olha só, se pegássemos aqui esse primeiro capítulo, não só o primeiro capítulo, toda a epístola de Paulo aos Efésios, pudéssemos torcer essa epístola, o sumo seria o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Fala sobre o que Cristo fez, o que o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo fez na obra da redenção. Vai falar sobre um Cristo crucificado, mas um Cristo que morreu e um Cristo que ressuscitou. Mas esse Cristo que ressuscitou, que é o nosso Senhor, e nós estamos unidos a Ele, o texto diz que esse Cristo, Ele está assentado à direita, lugar de honra, lugar de posição elevada. E você já parou para pensar sobre o que Cristo está fazendo assentado à direita? Ele está reinando, irmãos. Ele não vai reinar em um milênio, em uma determinada época. Cristo subiu aos céus. E Ele está assentado à direita do Deus Pai, reinando. Como um Deus glorioso. Como um Deus vencedor. Agora, olha só que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo vai falar aqui nos versículos conseguintes que nós estamos unidos a esse Cristo. Irmãos, eu não tenho dúvida que nada do que está acontecendo à nossa volta, eu não tenho nenhuma dúvida que Deus está no controle de tudo. Você duvida disso? Que Cristo está no controle de tudo? Eu não duvido. Ele não está sentado num trono de braços cruzados. Ele intercede por nós. Ele tem cuidado de nós. Ele tem dispensado o teu cuidado em favor da igreja que pertence a Ele. Tanto a igreja no sentido coletivo, como você como igreja. O Senhor tem cuidado de você. Não é à toa que o apóstolo Pedro diz: olha, lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Deus demonstrou o seu poder, o qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita no lugar ou nos lugares celestiais. E olha, o estado de Cristo. Ele está acima de todo principado, ou seja, de todos os anjos.
seja querubim, serafins, seja o poder espiritual que for, o Senhor Jesus está acima. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo um nome que se possa referir, não só no presente, mas no vindouro ou no porvir. Esse é o Cristo exaltado, o qual tem um nome que está acima de todo o nome, para que todo o joelho se dobre e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nos diz aqui no versículo de número 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, presta atenção, finalzinho do versículo 22, o deu a quem? A igreja, a qual é o quê? O seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O apóstolo Paulo termina aqui, irmãos, dizendo que a igreja está unida a Cristo. E esse Cristo é o cabeça. A igreja pertence a Ele, a igreja está unida a Ele. Como um corpo, precisa estar ligado, unido à cabeça. Paulo vai falar, vai discorrer sobre esses assuntos. Ele vai falar sobre a igreja como a noiva, a esposa, Cristo como o marido. Nós vamos encontrando essas linguagens na epístola de Paulo aos Efésios, nos falando, irmãos, de que a nossa vida só tem sentido porque nós estamos unidos a Cristo. Disso depende toda a vitalidade do corpo. Os ramos precisam estar ligados à videira. As ovelhas precisam estar debaixo do cuidado do pastor. Tudo que nós vemos aqui é o que Deus, por meio do Filho, deu graciosamente à igreja. Isso não é maravilhoso? Isso precisa encher, irmãos, o nosso coração, para que possamos ser sempre gratos a Deus. Quando o apóstolo Paulo fala aqui sobre Cristo como cabeça, a igreja como um corpo, é um sentido metafórico, para nos falar que por meio de Cristo, em Cristo, todas as bênçãos são derramadas sobre nós. Se perguntasse a você assim, sabe por que Deus te ama tanto? Só tem uma resposta. Por causa de Jesus. Por causa do Filho. Sabe por que Deus olha para a sua igreja com amor? Porque Ele entende que o Filho morreu por essa igreja. Que o sangue foi derramado sobre essa igreja. Quando Deus olha a igreja, Ele vê o sacrifício do Filho. Ele vê o seu amor sendo dispensado sobre nós. Tudo isso nós desfrutamos em Cristo. Só há sentido, só tem sentido de ser igreja, porque temos o cabeça, que é Cristo, que sempre há de dispensar abundante cuidado para com a igreja que lhe pertence. O versículo de número 23 nos diz assim: o qual é o seu corpo, ou seja, a igreja, a plenitude daquele que tudo enche todas as coisas. A palavra plenitude aqui, o pleroma, o todo. A nossa mente é tão finita que a gente não consegue nem mensurar com profundidade o que é isso. A nossa mente é tão pequena que a gente não consegue nem descortinar a totalidade do que é estar unido a Cristo. Por isso que há um termo utilizado dentro da teologia falando sobre uma união mística, uma união misteriosa. A união de Cristo com a igreja.
Você parou para pensar o que é você ser habitado pelo Espírito de Deus? Pensando na doutrina da Trindade, o que é Deus habitar em você? Irmãos, é um mistério. Mas são coisas que nós recebemos em Cristo. E isso é evangelho. Eu quero mais uma vez reforçar aqui o que está escrito no versículo 20 e 21, para que a gente possa finalizar. Diz que Deus demonstrou em Cristo, versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Versículo 19 diz que tudo isso é a eficácia da força do poder do nosso Deus. Você se lembra que em Romanos, capítulo 1, no versículo de número 16, e o versículo de número 17, o apóstolo Paulo vai falar que o evangelho é o poder de Deus. É aquilo que pode implodir, transformar, salvar. O evangelho, Jesus Cristo. E esse Cristo, meus irmãos, foi dado à igreja. Sabe por que a gente deve agradecer muito o Senhor? Porque como igreja, nós somos a noiva do Cordeiro. Como igreja, nós somos a esposa de Cristo. O apóstolo Paulo vai falar isso no capítulo de número 5, capítulo 4. E nisso nós podemos descansar, porque o Senhor está cuidando de nós. O Senhor está cuidando da igreja que lhe pertence. O Senhor tem cuidado da sua vida. Por isso, ore sem cessar. Ore agradecendo a Deus. Agradeça a Deus pelas bênçãos que Ele dispensou sobre você e sobre a vida dos seus irmãos. Que Deus possa continuar nos abençoando. Eu quero orar com você. Orar por você. Como está o teu coração, meu querido, nessa noite? Tem gratidão aí? Tem alegria no Senhor aí? Expresse isso na oração. Diga: Deus, muito obrigado. Eu estava perdido. Fui encontrado. Era um miserável, morto, por causa dos meus pecados. E o Senhor me deu vida em Cristo. O Senhor me adotou como filho. E tem cuidado de mim como filho. Agradeça a Deus porque você faz parte da igreja. Eu não estou falando aqui de denominação, não. Estou falando que você é a igreja de Cristo. Você é parte de uma igreja militante que um dia será a igreja triunfante. Tudo isso por causa de Cristo. Então agradeça. Vamos nos colocar de pé e nós vamos orar. E após essa oração, nós estaremos impetrando a bênção do Senhor ao coração dos irmãos e entoando o tríplice amém. Ore e agradeça o Senhor. Deus de amor, queremos expressar a nossa gratidão ao Senhor por todo o bem, por toda a sorte de bênção que nós recebemos, bênçãos espirituais que nós recebemos em Cristo. Agradecemos a Deus porque nós estaremos na eternidade com Cristo e não estaremos sozinhos, estaremos com os nossos irmãos. Irmãos, esses que foram comprados, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor, nosso Deus e Pai, ressuscitou Jesus Cristo dos mortos.
E Ele está sentado num trono de glória, governando, reinando, soberano Ele é. Nós te agradecemos, ó Deus, porque cremos que o Senhor Jesus tem cuidado de nós. Agradecemos, ó Deus, porque o Espírito Santo habita em nós. Ó Deus, rogamos que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso coração, para que possamos sempre estar conscientes, ó Deus, da esperança que temos em Cristo, a esperança do nosso chamamento, somos filhos do Senhor. Como é bom servir a um Deus poderoso. Ó Jesus amado, quem pode se comparar com o Senhor em poder e glória, majestade e domínio? Tu és incomparável. Ó Deus, aqui está a igreja do Senhor, que o Senhor comprou com o seu próprio sangue. E certo do teu cuidado, do teu amor para conosco, suplicamos, ó Deus, que a tua boa mão possa continuar nos conduzindo. E que possamos sair daqui com o nosso coração cheio de esperança no Senhor, desfrutando da paz que podemos ter em relacionamento com o Senhor. E agradecemos a Deus porque sabemos que tudo isso é por meio de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que o nosso coração possa se aquecer com essas verdades, com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nos dê uma semana de paz, uma noite de descanso, que possamos sempre nos deleitar na Tua presença, na presença do Senhor conosco. Ó Deus, ensina-nos a orar, inclina o nosso coração à oração, a dependermos mais do Senhor. Ó Deus, temos estado agitados com tantas coisas, tantas preocupações, tantos anseios, estrangulam a nossa alma, roubam a nossa paz. Ó Deus, mas que possamos na oração rasgar o nosso coração diante do Senhor e encontrarmos no Senhor descanso para a nossa alma. Muito obrigado, ó Pai, por tuas bênçãos. Abençoe os meus irmãos aqui, as famílias aqui representadas. Talvez tem pessoas aqui preocupadas. Ó Deus, que elas saiam daqui com o coração cheio de fé. Abençoe os meus irmãos que estão nos seus lares. Continue guardando, sustentando, abençoando a vida dos teus filhos, pois em Ti confiamos. Nós te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o maravilhoso e inefável amor do nosso Pai Celestial, que a doce comunhão do Espírito Santo, o consolo que dele vem, seja sobre nós, sobre todos os irmãos, servos, sobre toda a igreja do Senhor, hoje e para todo sempre. Meus amados, poder sentar. Eu quero agradecer a presença de todos os irmãos. Receba os nossos abraços fraternais, os irmãos aqui estão, os irmãos que nos visitam. O nosso muito obrigado. Que você tenha uma semana feliz, uma semana abençoadora. É bom poder rever cada um dos irmãos que aqui estão. Muita saudade dos queridos. Eu sei que tem muitos irmãos que estão em casa ansiosos para poder retomar as atividades, né, na igreja. E nós temos orado por isso. Queremos convidar os irmãos, na próxima quarta-feira, nós teremos estudo bíblico aqui, nós estamos fazendo a exposição da Epístola de Paulo aos Romanos, temos aprendido muito acerca do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Queremos convidar os irmãos para que na próxima sexta-feira participe da reunião de oração conosco pelo aplicativo Zoom.
No próximo domingo, às 9 horas, temos escola bíblica dominical. Às 18 horas, nós temos culto público, culto de louvor e adoração. Mas eu quero fazer um convite aqui aos casais, né? E você que conhece outros casais, no próximo sábado, às 19h30, nós teremos nosso primeiro encontro de casais do ano, né? Há um tempão que a gente já não se reúne, mas nós teremos esse trabalho aqui na igreja. E eu quero convidar os casais que aqui estão. Com certeza será um momento, vai ser um bálsamo para o seu casamento. Então, queremos deixar aí o convite para todos os irmãos no próximo sábado. Também reforçamos que é importante que você faça o agendamento, tá, para esse trabalho, para que você possa participar, tá? Convide outras pessoas, outros casais. Com certeza eles serão abençoados, no nome de Jesus. Noite feliz para todos os irmãos. Abraço fraternais a todos. Amém.